Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo a gente vai falar sobre os fugitivos da luz. Que isso, pastor? Tem isso na Bíblia? Tem. Tem os fugitivos da luz. Luz. No último vídeo, a nossa luz acabou. Hoje também não está funcionando não. Vai sem luz mesmo. A única luz que a gente não pode deixar de lado é a luz de Cristo nas nossas vidas. Mas tem gente que decide voluntariamente, intencionalmente deixar essa luz de lado? Tem. Tem gente que decide fazer isso. E é sobre isso que a gente vai falar. O texto está lá em João capítulo 3, versículo 1. Vou ler com você dos versículos 19 a 21, mas eu quero deixar o último versículo 21 como a chave do vídeo de hoje. Então, vamos lá, vamos ler. Lê junto comigo aí. Então, eu leio na versão A Mensagem. Antigamente, quando a gente lia a Bíblia nesse texto aqui, na verdade, era na linguagem de hoje. Um amigo meu, Rafael Febre, dizia que era a Bíblia do funk, né? Só que ele não conhecia essa Bíblia aqui, a mensagem, que é muito mais do funk do que a linguagem de hoje. Vamos ler, mas vamos ler nela porque ela é fácil de entender e eu gosto de ler nessa versão. O texto diz assim: Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Essa é a situação, versículo 19 do capítulo 3 de João. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade correu dela. O texto vai continuar dizendo para mim e para você: fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias haveriam pessoas que procurariam mentores, mestres que falassem aquilo que os seus ouvidos gostam de ouvir, aquilo que os seus ouvidos precisavam ouvir para ficar com a alma acalentada, acarinhada. Não foi por falta de aviso. A Bíblia vai nos dizer em diversos momentos que pessoas com essa característica, elas estão aí, ao nosso redor, ao nosso derredor, no meio de nós e até mesmo dentro das igrejas. Mas aqui o texto, ele é muito claro quando diz que essas pessoas fogem porque elas têm uma característica. Elas não estão nem aí para agradar a Deus. Tudo que elas querem é a concupiscência dos olhos, o desejo da sua própria carne e aquilo que chama a atenção da sua própria alma. A Bíblia também vai falar sobre isso, hein? Olha só, todos os textos que eu cito aqui, ou quase todos, quando eu lembro, eu coloco na descrição do vídeo. Então, vai lá na descrição e vários textos vão estar relacionados lá, só para você ficar ligado. O texto continua dizendo: aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade e tentar se iludir. Odeia a luz de Deus e você acha que essa pessoa vai querer se aproximar dela? Se a pessoa odeia uma coisa é porque ela não quer se aproximar dela. E o texto está dizendo que existem pessoas que negam, elas são viciadas em negar a realidade e se iludir. Além de praticar o mal, elas negam a realidade e gostam de se iludir. A realidade é que nós temos um Deus, um Senhor e um Salvador da nossa vida. Mas muitas dessas pessoas só querem alguém para salvá-las, não querem alguém para ser dono da vida delas. Elas não querem um dono, elas não querem um senhor, elas não querem servir ninguém, elas querem ser servidas, querem que realmente Deus faça tudo aquilo que está no coração delas e que se elas sonharem com uma coisa que faz mal para o outro, elas não estão nem aí. Se elas sonharem alguma coisa que só tem a ver com a vida delas, elas também não estão nem aí. O objetivo delas é que Deus faça aquilo que elas querem. Elas estão completamente iludidas e completamente distorcidas da realidade, porque no fundo, o que importa nessa vida é agradar a Deus, é buscar compreender qual é a vontade daquele que nos salvou, daquele que nos guia. Não é fácil,
mas é uma mensagem simples. Nós não temos que complicar nada, é uma mensagem simples. Agradar a Deus é o nosso objetivo. No fim de todas as coisas, diz o livro de Eclesiastes, teme a Deus e faz as coisas que estão na sua vontade para agradá-lo. Esse é o fim de todo homem. O fim de todo homem é temer a Deus e procurar agradá-lo. Só que a pessoa que tem esse tipo de coração não está muito preocupada com isso, não. Mas o texto não para por aí. O texto vai dizer que elas não se submetem a essas situações, porque se submeter à luz, muitas vezes, é doloroso. E é, porque quando a gente se submete à luz de Deus, a gente tem que abandonar alguns prazeres, tem que abandonar alguns hábitos que a gente tinha. É necessário, sim. É doloroso, sim. Não é fácil você abandonar hábitos que você tinha, abandonar pensamentos que você tinha, abandonar falas, discursos. Existem pessoas que têm dificuldade de abandonar mentira, abandonar um vício, abandonar o palavreado torpe. Existem pessoas que têm dificuldade, assim, na verdade, todos nós temos as nossas dificuldades. Não é algo fácil, pode ser simples. Assim, é simples de tomar a decisão, mas não é fácil. Todos nós sabemos disso, e quem diz que é fácil é moralista. Porque não é. Certamente não é. Mas aqueles que entendem quem salvou, quem o salvou, quem o regenerou, quem o justifica, quem o santifica, quem o levanta, quem o fortalece, uma pessoa com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria em servir, essa pessoa está preocupada com outras coisas. E o texto continua. Mas quem crê e vive na verdade, aquele que crê na verdade e vive na verdade, o texto diz, na realidade recebe de coração a luz de Deus. Existem pessoas que até recebem a luz de Deus, mas não recebem de coração, não recebem no coração. Não. Elas recebem para viver aquele momento ali, viver uma experiência, né? Essa palavra do momento, né? Experiência. As coisas viraram gourmet, gourmetizando a experiência com Deus, a experiência com a comunidade de fé, a experiência com o sobrenatural. Tudo hoje é gourmetizado, né? Tem que ter uma experiência. Que experiência! Imagina se Abraão precisasse de uma experiência para 25 anos esperar uma promessa. Imagina se Moisés precisasse de uma experiência para obedecer a Deus, entrar naquele mar. Imagina uma experiência. Experiência você vai viver no caminho. Depois que você obedecer a Deus, creia de todo o seu coração, creia em Deus, como diz as Escrituras. E só então, depois de crer, como diz as Escrituras, um rio fluirá do seu interior. Só depois que os amigos de Daniel decidiram tomar aquela decisão corajosa, é que eles viram a sarça ardente não consumir o corpo deles. Somente depois que Daniel tomou a decisão de agradar mais a Deus e buscar mais a Deus, é que ele viu o leão jejuar, como diz a canção O Escape. É isso, irmãos. Essa é a realidade. A realidade é essa. Você vai precisar crer para depois ver. Você vai precisar crer para depois experimentar. Você vai precisar se lançar. O texto de Marcos, capítulo 3, vai dizer que Jesus chamou os seus discípulos primeiro para estar com ele e depois para pregar, para viver as experiências de expulsar demônio, de orar por pessoas e pessoas serem curadas. Essa é a realidade. Primeiro é estar com Deus, crer nele, se aproximar dele, se deleitar nele, descansar nele. Depois, as coisas miraculosas acontecem, e acontecem no meio do caminho. É no caminho, irmãos. Sabe aquela frase, vem que eu te explico no caminho? Essa é a frase de Cristo. Essa é a frase que permeia todo o contexto bíblico. Vem que no caminho
você vai entender. Vem, que no caminho você vai ser revelado para você. Vem. Eu estou falando alguma mentira? Eu estou falando algo que esteja fora do Gênesis ao Apocalipse? Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Vai para um lugar que você ainda vai entender. E Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Tadã! Chegou no deserto e vai ser tentado. Muitas vezes essa é a realidade. Coisas que você está querendo entender agora, mas você só vai conseguir entender no meio do caminho. Então para de ficar tentando entender, como o Tales mesmo diz em sua canção, mesmo sem entender, eu confio em ti. Eu confio em ti. Essa música é linda, né? Maravilhosa mesmo. E para finalizar, o texto diz: de modo que a sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Essa pessoa se aproxima da luz e recebe a luz no seu coração de uma forma que a obra que essa pessoa produz, que ela realiza, ela pode ser vista. Por quê? Por que a obra que os grandes homens e mulheres de Deus fazem podem ser vistas? Porque são as obras de Deus. As minhas obras, eu posso me gloriar nelas. Mas nas obras de Deus, a única glória que eu posso ter é dizer: eu tenho um Deus que é todo-poderoso, o grande eu sou, o Criador do céu e da terra, aquele que me fortalece, aquele que me provê, aquele que me direciona, aquele que me unge, aquele que me guia, e por aí vai. Essa é a minha glória. Eu vou falar mais o quê? Diante de Deus, o que a gente vai falar? Em que a gente vai se gloriar? Então, essa é a conversa pastoral de hoje. Eu espero que isso tenha edificado o seu coração, essa conversa tenha edificado a sua vida. Meu nome é Rafael Rocha, eu sou pastor da Celebration aqui no Rio de Janeiro, especificamente do campus da UFRJ. Então, se você não tem uma comunidade de fé, se junta com a gente, se aproxima o máximo que você puder. E se você morar muito longe, em outro estado, em outro município ou em outro país, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Essa é a oração que eu faço por você, são os meus votos para você e sua família. Deus abençoe você, abençoe a sua casa e tchau!